Olá, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre como que é a estrutura, né, dos serviços de saúde. Então, a gente vai falar um pouco sobre as prefeituras, né, como que a Secretaria Municipal de Saúde geralmente está organizada. Claro que isso aqui pode variar um pouco de um município para o outro, alguma coisa pode ter um nome um pouco diferente, mas a ideia básica é que as coisas funcionem desta forma aqui, tá? Então, no organograma, né, como a Secretaria de Saúde funciona, os setores que estão relacionados com a saúde geralmente são esses departamentos aqui, são 6 departamentos normalmente, tá? A atenção básica, que é o que a gente mais vai falar hoje, porque é a porta de entrada, é onde, né, a maior parte dos profissionais está inserida, né? Então o foco dessa aula hoje é falar principalmente sobre a atenção básica. E aí a gente tem serviços, né, o setor de média complexidade, a gente tem o setor de alta complexidade, né? Como a gente viu, o SUS tem que ser capaz de resolver problemas simples, intermediários e problemas altamente complexos da população. A gente tem o setor de vigilância em saúde, que é onde eu atualmente trabalho, e a gente tem a administração em saúde, né, que são as gerências, né, e tudo mais, e o controle e auditoria também, tá? Então aqui a gente vai dar um pouco mais atenção para a atenção básica, e aí em outros momentos a gente fala sobre os outros tipos de serviços, tá? A atenção básica em saúde abrange basicamente promoção, prevenção, o diagnóstico, tratamento e a reabilitação, né, de acordo com o perfil epidemiológico. O que é o perfil epidemiológico? É como aquela população onde a gente está, né, localizado, como eles ficam doentes, quais são as principais causas de doença, quais são as causas de morte na população, né, e por aí vai. Então a gente tem que conhecer o perfil epidemiológico da nossa população, da nossa clientela, né, e as necessidades de saúde que cada um no nosso território tem, para que a gente possa fazer isso. Então, o ideal é sempre a gente focar muito na promoção e na prevenção, mas se as coisas não derem certo, a gente precisa do diagnóstico, né, identificar os problemas, fazer o tratamento quanto antes, e aí, se ficar alguma sequela, alguma coisa, a reabilitação entra para tentar dar um jeito nisso. O Departamento de Atenção Básica ele está vinculado, né, a toda a rede de serviços de saúde e ele tem que garantir a referência contra a referência. Quer dizer, se eu tiver que encaminhar um paciente para o nível de complexidade acima do meu, né, eu estou na unidade básica de saúde e eu preciso encaminhar esse paciente para o cardiologista, porque ele está hipertenso, ele não está melhorando, né, não estou conseguindo estabilizar o quadro de saúde dele. Mas eu já tenho uma série de exames, eu tenho uma série de medicamentos que esse paciente já tentou utilizar e que não deu um resultado ideal. Então, o paciente chegando no médico, que é o especialista, no caso o cardiologista, ele não precisa chegar e não pode chegar com a mão abanando, ele não pode chegar sem nada na mão, sem exame, sem uma história bem feita. Então, isso é o que a gente chama de referência. Eu estou mandando para ele uma cartinha dizendo, ó, eu estou encaminhando a cópia dos exames, o paciente, o histórico dele é esse, ele apresenta tal doença, eu já tentei tal medicamento em tal dosagem, então tem que acontecer esse serviço de referência. E por outro lado, lá no cardiologista ou no especialista, né, nesse caso do exemplo é um cardiologista, ele vai atender e vai fazer a contra-referência, quer dizer, ele vai entender aquilo que já foi feito, ele vai dar a opinião dele, ele vai fazer a prescrição e ele vai contra-referenciar para a unidade básica. Ele vai dizer, olha, o que a gente fez então aqui no nosso serviço secundário, a gente fez o ajuste da dose, a gente entrou com tal medicamento e a ideia é que o paciente faça tal coisa nos próximos dias e retorne em 2 meses ou retorne em 30 dias, por exemplo, né? Então, isso é a contra-referência. A unidade básica manda as informações para o especialista, isso é a referência, e o especialista devolve as informações que ele conseguiu captar e aquilo que ele acha que tem que ser feito, e isso é a contra-referência. Para o hospital é exatamente a mesma coisa. Quando vai uma gestante para o hospital, ela vai com uma referência, ela vai com a carteirinha né, da gestante, onde tem as vacinas que foram feitas, os exames, os resultados dos exames, e aí o hospital faz o atendimento, faz o parto e devolve para a unidade básica a contra-referência. Quer dizer, a criança nasceu com tantos quilos, nasceu bem, não precisou de UTI, tal, tal. Então, a contra-referência é essa história que vem dos níveis secundário ou terciário, contando para a unidade básica o que aconteceu, tá? Quando o usuário procura a unidade básica, ele vai ser atendido pelos profissionais, né, que trabalham ali e, se for necessário, como a gente falou, vai ser encaminhado para um outro serviço mais especializado, né, que tem condição de continuar dando uma assistência para ele. O agente comunitário é a ponte, tá? Então, se você é agente comunitário, se você está
está se preparando para se tornar um agente comunitário de saúde, saiba que o teu trabalho é fundamental. Sem o trabalho do agente comunitário, a gente não teria como fazer, né, a saúde pública no Brasil funcionar no molde do Programa Saúde da Família, da Estratégia de Saúde da Família, né? Então, o agente comunitário de saúde ele é a ponta entre o serviço de saúde e a própria comunidade, né, onde ele vive. E ele estabelece, então, essas aproximações, vai desenvolver o vínculo, né, com a comunidade, com a população que é atendida por ele. Essa articulação ela vai facilitar bastante o trabalho, né? Então toda a equipe vai ficar sabendo do que está acontecendo, vai agilizar o trabalho, vai permitir que a equipe haja realmente na prevenção, na promoção de saúde. E é muito importante para isso que o agente comunitário conheça o seu território, né? Que ele faça um mapeamento, que ele saiba quem são os líderes da comunidade, com quem ele pode contar, aonde tem idosos, onde tem idosos frágeis, né, que têm a saúde mais abalada, que são acamados, aonde tem hipertenso, diabético, quem é que está grávido, quem é que não está vindo consultar, quem é que está com criança sem vacinar. Então, o agente comunitário tem que saber tudo isso, né, conhecer as vulnerabilidades realmente, né, da sua população para poder, né, fazer as ações que a gente falou, promoção, proteção e recuperação de saúde, né, e de outros agravos. Os trabalhadores, então, têm que estar bem atentos, né, para reconhecer a sua área, como a gente já falou, e eles têm que fazer esse trabalho constantemente de educação em saúde, tá? Fazendo com que a comunidade amadureça, né, com que a comunidade reconheça quais são as dificuldades, que a comunidade se una para tentar enfrentar aquelas dificuldades que são possíveis de serem superadas, né? E isso é extremamente importante, tá? Então, deve ser possível desenvolver, então, através das equipes, atividades educativas, né, que possam interferir naquele processo de saúde e doença, quer dizer, que possam fazer com que a população não adoeça ou com que a doença da população demore mais para aparecer, né, demore mais para se instalar. Então, de repente, aquela pessoa, aquele idoso, ele até vai ter algum problema de saúde, mas se a gente puder fazer com que isso demore muito mais tempo para acontecer, é muito melhor para ele. De repente, aquela pessoa que está começando com uma pressão alta, ele até daqui 30 anos ele vai ter um problema bem sério que vai fazer ele internar no hospital. Mas talvez se eu conseguir fazer intervenções hoje, né, e mudar os hábitos de vida, fazer essa pessoa entender que ela pode adotar um estilo de vida mais saudável, talvez daqui 30 anos ela esteja bem. Talvez ela venha a ter problemas de saúde daqui 40 ou 50 anos, ou nem apresente problemas de saúde, né? Então, é bem importante isso. E também é bem importante o agente comunitário, como a gente falou, que possa identificar quem são os parceiros, quem são as referências na comunidade, né? Um padre, um pastor, um líder da comunidade, uma pessoa que conhece todo mundo, uma pessoa que é respeitada pela comunidade. Essa pessoa, o agente comunitário, tem que se aliar a ela, tem que trabalhar junto com ela, para que ele também possa chegar em todos os lugares, para que ele também, aquilo que o agente comunitário falar, seja cumprido, seja seguido, né? Para que as pessoas também confiem no trabalho do agente comunitário. O território do agente comunitário de saúde, ele é bem abrangente, porque aí vai ter, além das casas, né, ele vai ter os estabelecimentos de saúde, vai ter salão, né, salão de beleza, salão comunitário, escola, creche, as indústrias, né, que tiver ali, a praça, e todos esses locais, eles são locais que podem ser utilizados em algum momento para fazer intervenções de saúde, para fazer momentos de educação, orientação, né, e por aí vai. Agora falando um pouquinho sobre o que é uma estratégia de saúde da família, né? Essa estratégia ela é feita através de uma equipe, né? Então a gente tem aqui o ESF, tudo maiúsculo, quando a gente fala da estratégia de saúde da família. E aí o E minúsculo a gente tem a equipe de saúde da família, que tem alguns profissionais que são mínimos, né? Tem que ser, no mínimo tem que ter esses profissionais. Então é um médico. Esse médico ele pode ser especialista ou não, o ideal é que ele seja especialista em saúde da família, né? Mas não é obrigatório, só é recomendado. A gente vai ter um enfermeiro, pelo menos. Esse enfermeiro também é recomendado que ele seja especialista em saúde da família, mas se ele não tem a especialização ainda, ele pode trabalhar da mesma forma. Vai ter um auxiliar ou um técnico de enfermagem, às vezes vai ter mais de um, né, na unidade, e agentes comunitários de saúde. Essa é a equipe mínima que faz parte, né, de uma estratégia, de uma equipe de saúde da família. E aí a gente pode ter outros profissionais aqui no meio. A gente pode ter, por exemplo,
profissionais de saúde bucal, né? Então, o dentista, né? O cirurgião dentista, a gente pode ter um auxiliar ou um técnico de saúde bucal, a gente pode ter também os agentes comunitários de combate, né? Não comunitários, os agentes de combate a endemias também podem estar ligados a essa estratégia de saúde da família, tá bom? A gente vai voltar a falar sobre esse assunto no próximo módulo, né? A gente vai falar um pouco mais sobre essas equipes, a gente vai falar um pouco mais quando a gente falar sobre a legislação mesmo, mas só para você entender, né, mais ou menos como as coisas funcionam hoje no Brasil, tá bom? Da mesma forma como eu sempre digo, se ficou alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu direito, por favor, me mande uma mensagem, tá bom? Se não tiver nenhuma dúvida, a gente se vê então já na próxima aula. Até mais!